Saí e entrei de novo porque realmente não dava mais pra ver. Oi. Voltando. Eu não tava mais vendo você, nada, então decidi sair e voltar de novo. Ai, também. Trancou. Eu não sabia se era eu ou se era tu. Então, a gente tava falando, nos apresentamos, né? Nem nos apresentamos. Verdade. Você não quer se apresentar ali? O que você sente Ah, disso? bom. Então, eu sou a Aline Sfeld. Eu sou psicanalista, estudante de alquimia, de tantra. Queria agradecer o teu convite. Eu adoro fazer trocas contigo. Eu participei desse curso contigo de tantra, que foi lindo, super recomendo, e que me ajudou muito na minha construção de uma cosmovisão mais alinhada com o que eu já sentia, É, mas que eu não conhecia. sim, olha só, que legal. E aí, te apresenta então. Eu sou o Thiago, 44 anos, natural do Rio Grande do Sul, e há 16 anos eu moro na Bahia. Eu dou aulas de yoga e também há uns 11 anos eu comecei a me aprofundar mais no yoga tântrico. E tô aí, tomando, Excelente, excelente. tomando um licorzinho com pessoas queridas, E, nessa situação surreal aí que nós estamos, planetária. Bem que não mais planetária, né? E também, sei lá, tudo é muito relativo, né, dentro desse mar cósmico, essa gelatina cósmica. essa gelatina cósmica é ótimo. É, É um bom termo para a gente começar a falar sobre isso, sobre essa cosmovisão. Eu quis propor esse tema aham, principalmente porque é, eu, eu entendi que a psicanálise e o Tantra têm esse laço muito nessa questão de cosmovisão, né? sim. E aí eu achei que ia ser interessante acrescentar essas reflexões que eu tenho tido e que eu quero ouvir também de ti, o que que tu acha, né? Quem quiser participar também fazendo perguntas aí polêmicas é interessante. Ah, se Polêmica. bem que os comentários são desativados, né? É, era mais porque fica muito sobre ti, né? Eu acho que até ia te propor se não era, não sei, teria sido melhor fazer na tua página, porque daí você Vou ficar ficava aqui, ó, bem do lado. improvisando. Tem uma setinha ali, né? Tem o Tem, quê? tem uma setinha, um botãozinho que as pessoas podem escrever perguntas. Ah, também. Como tu preferir. Eu não tô acostumada com essa coisa de live, então Pois é, tem esses recursos aí. tá. E o interessante é que as perguntas polêmicas são as melhores, né? Ou pelo É menos onde vai, por vezes, mais profundo. verdade. Essas são as mais gostosas. Mais gostosas, é bom. Bom, E é, falou que a psicanálise, né, para mim é uma coisa que eu conheço muito por cima, né, de ler um pouquinho de Freud, saber um pouco sobre Jung, né, que ele tem essa relação com os arquétipos, o tarô também. sim. E onde é que tem essa. Você falou que tem essa cosmovisão da psicanálise? Vem do Jung ou Não, de. não é.
não é que ela por si só não tem uma cosmovisão. Aham. A psicanálise não tem. O que é interessante é que a partir dela, a partir dela é possível identificar uma cosmovisão na pessoa que está em terapia e talvez até repensá-la. Sim. Essa é a questão. Ela dá uma mexida nessa percepção. Então, a psicanálise, ela vai, digamos assim, devolver a pessoa a situação dela mesma se perceber, né? E entender o que faz sentido. Sim. Então, Jung já não é muito psicanálise, porque ele vai para o que ele chama de psicologia das profundezas, né? Ele e Freud tem uma treta lá, e aí cada um segue numa linha. Então, a psicanálise tem mais a ver com Freud e os outros autores, e Jung vai para uma psicologia das profundezas. Mas eu gosto de fazer de andar Uma- por esses olhares. Aberta para todas esses pontos de vista, né? Sim, Eu também. E assim acho que a gente constrói, né, a nossa própria cosmovisão, né? E até hoje estava escrevendo sobre a semana do yoga tântrico, né, que eu vou oferecer e procurando trazer o que vem como mensagem, né? E muitas vezes quando a gente vai aprender algo ou aprender uma metodologia, uma forma de, sei lá, de espiritualidade ou até ciência, a gente traz algo que a gente vai começar a aplicar, né? Mas quando a gente observa esse vamos aplicar, dá a entender que você vai receber como se você fosse ali sei lá, um celular que você vai ter mais um aplicativo, né? Não sei se é uma boa analogia, mas acho que você vai receber um novo programa e, e até vai confrontar ou até mesmo isso que deve ser o mais amedrontador, né? De dissolver aquilo que você já tem como seu, né? A sua viagem, sua própria forma de ver, né? E sentir, estar no mundo. Então, mais do que isso, é realmente abrir esse espaço para que ter essa abertura para que você veja o que faz sentido, né? Porque sempre até essa coisa de cada pessoa que vai recebendo uma autoridade, sei lá, a gente daí põe no pedestal, né? Ah, não, mas a pessoa tal falou aquilo e o que que, mas o que faz sentido para mim, né? Realmente. E de onde que surge essa percepção, a partir de onde a gente vai catar essa escuta para a gente construir a nossa própria cosmovisão sem ficar, sei lá, estagnada em algum, sei lá, Freud falou isso. Ok, que bom, né? sim, sim, sim. E é bem sobre isso que eu acho importante a gente falar. Sim. Porque a sociedade técnica, né, que começa a. Né, eu comecei te perguntando sobre o yoga. A gente tem uma ideia ocidental aqui que o yoga é um exercício, né? Só quem Sim. se aprofunda no conhecimento acaba descobrindo que é um caminho. Mas a gente tem essa coisa técnica de colocar um conceito e fechá-lo e reduzi-lo. E Ah, isso é muito pobre, porque não inclui essa possibilidade de inventar e de criar e de acrescentar algo vivo ao que está sendo dito.
gente vira reprodutor de conceito. Isso exatamente. Né? Papagaios. Ou, Papagaio, ou papagaio. robozinho, né? Ali. É. E aí, então, nesse sentido, a questão da cosmovisão, né? Não existe uma cosmovisão para a psicanálise. Mas é possível perceber a angústia que existe na clínica de ter um sentido para a existência. A Né? angústia que existe Na clínica, quando a gente atende, né? Certo. O quanto é importante este sentido e o quanto ele está muito caótico nesses tempos que a gente está Sim. vivendo. É impressionante como o sofrimento, né, tá muito... E é angustiante, realmente. Só que... Mas é isso, né? Assim, por exemplo, a gente se põe aqui fazendo uma live, eu como professor de yoga, daí isso sempre é uma pegadinha, né? E acho que você sente isso também, porque a gente se põe, de certa forma, num lugar de autoridade, né? Ah, para lidar com o sofrimento, isso, aquilo, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos também nessa constância, né, de estar envolvidos aí com essa dinâmica mesmo, né, de viver, que é natural que as angústias vão surgir devido a todas as nossas limitações, né, naturais. Sim, sim, com certeza. Sempre talvez reste um mal-estar, porque é o estranho, é o incompreendido, às vezes. E aí essa cosmovisão vem nessa ideia de trazer sentido, né? O ser humano, por ser consciente, por tomar consciência de si, Uhum. diferente de muitos outros animais, quer dizer, até onde a gente sabe, né? Vai saber se eles não têm, né? Não tem como afirmar. Pra mim, o gato tá ligado nas coisas. Eu acho que tem uns bichos aí que sabem muita Eu coisa. não duvido nem um pouco a Nem um forma pouco, que meus animais me tratam aqui, a relação que eu né? vejo eles tendo com outros animais, isso é sem, para mim não tem dúvidas. O fato de eles não comunicarem ou de a gente não entender Verbalmente. a forma E como eles se comunicam comunica. verbalmente também, alguns. Tem uns que sim. Não, não aconteceu comigo, mas eu acredito que sim. Verbalmente não, né? A partir do uso de sons. Não, não usando, Ah, mas usando outra linguagem. outra linguagem, né, sonora. Pois então, aí o que eu estava dizendo. Bom, é importante, né, para o ser humano essa busca do sentido. Sim. E, e isso chega bastante para quem trabalha com terapia, indireta ou diretamente, essa angústia por entender quem é aquele que fala, qual o sentido da existência dele, para que serve as ações que ele tem, a que isso responde. Então, a cosmovisão é isso que traz um olhar para o mundo, né? Sim. E a gente, bem ou mal, tem uma história aí de humanidade que se usou muito a cosmovisão. Ah, algumas pessoas utilizaram essa questão para direcionar as ações das pessoas, de certa maneira, fazer uma manipulação, né? Sim, Então, se mistura muito. com a religiosidade, se mistura com a política, com a economia, como nós bem estamos vendo neste momento, É. descaradamente acontecendo, né?
explicitamente, né? Explicitamente. Pornograficamente, porque é uma baixaria. É, nem, Não nem vou querendo. entrar nisso, porque... Ah, não. Pois é. E aí a questão é como é que isso se entrelaça no mito pessoal. E aí, quando Será eu que. falei essa expressão para ti, né, até tentei te explicar mais ou menos, mas um mito pessoal é essa construção Aham, pessoal sobre o mundo, né? Como você une a história que você escuta, as narrativas que te permeiam e você faz essa costura com você mesmo. E aí, que lugar você ocupa dentro dessa construção? sim. Então, dentro da fantasia de cada um e da imaginação e dos pensamentos, existe uma mitologia pessoal que é este eu dentro dessa visão de mundo. E isso provavelmente vai ser norteador. É muito importante, porque a partir dessa percepção vai Sim, se fazer escolhas, vai se fazer ações no mundo. Então, isso impacta no mundo, né? A maneira como você vê o mundo impacta, e assim como o mundo impacta na gente. sim. Quando você falou isso, me veio bem forte em mente, né? Quando que algumas subjetividades começaram a, a ser mais marcantes para mim, né? Eu me lembro que na adolescência e, sobretudo, por várias coisas da adolescência, né? Esses movimentos que você se inclui na adolescência, ou a escola, artes, mas eu me lembro que teve realmente uma, uma nuance muito forte, né? À medida que, quando eu comecei a utilizar plantas de poder, né? Que é a cannabis. Isso teve, parece que essa coisa, né? De criar uma mitologia para si, isso ficou mais forte ainda, né? Tipo, você é criança, você já tem lá, tipo, eu tinha uma mochila quando eu era criança, não me lembro que idade, mas eu colocava ali uma corda, sei lá, aparatos que eu ia fazer tipo uma aventura. E eu acho que eu me inspirava até no MacGyver. Nem sei se tinha um MacGyver na época, mas era o MacGyver, era o meu mito. Adoro! Então, isso, isso aí, lá na infância, eu nunca tinha pensado nisso, mas observando agora, o quanto isso me trouxe sei lá, esse gosto ou essa paixão por estar na natureza, né? De ter vivido também em lugares um pouco reclusos, tipo nas montanhas e lugares que têm esse sabor de aventura, né? Mas Sim, a partir da adolescência ali, com essa expansão aí, mas ao mesmo tempo um pouco perturbadora, porque na adolescência a gente não tem muitas bases às vezes para ter aquela conseguir integrar tudo, né? Que está às vezes tudo muito fragmentado, a depender de como você tá, né? Então essa subjetividade ampliada foi algo bem marcante na adolescência, assim. sim, de fato, os enterógenos são formas de abrir, de expandir a consciência, né? A gente já está Sim, vendo aí um monte de trabalho científico, o quanto a gente abre portas e consegue enxergar de outros prismas. sim, Né? Claro, não qualquer um, não de qualquer maneira, mas algo bem pesquisado, bem colocado na vida, são formas. Mas eu fiquei pensando aqui, a gente falou disso, e aí eu pensei, nossa, MacGyver, a selva, como é que foi acontecer o Tantra, então, dentro dessa cosmovisão?
O Que Tantra? é para você? Ah, olha, não sei, mas eu sempre fui uma pessoa com certa suavidade, talvez. Suavidade, ou até, não é uma palavra que eu gosto, mas docilidade. Não que eu não tenha aprontado quando era criança, tipo, incomodar meu primo, fazia um pouco de bullying lá com um dos vizinhos. Tipo, é coisa de criança, assim, né? Mas dentro dessa minha suavidade tinha coisas que, e não sei, na adolescência também, essa relação com as coleguinhas de escola, era como se eu quisesse aprender coisas para agradar ou até seduzir uma mulher, uma nem era mulher, né? Na época era uma adolescente de escola, mas tipo aprender a fazer massagem, essas coisas, mas afinal eu era muito tímido. Sei lá, não sei também. Isso também eu tô chutando aqui, falando uma coisa. Pois é, porque sim, Ah, mas fala. acho que também por ter esse caminho, né? Como eu te falei, esse período aí, e você falou que é importante, né? Essa importância dos enteógenos de ter realmente uma base, né? Uma guiança, talvez. Isso, de certa forma, para mim, teve uma certa falta, né? E não sei, de ter essa desestruturação que traz você consumir a cannabis, né? Você abre um monte de coisa ali, começa a ver um monte de coisa e, por vezes, o emocional de um adolescente não sabe lidar com isso. Então, mas que depois, com o tempo, eu fui aprendendo e no yoga eu encontrei essa coisa que alinhava realmente todos esses conflitos aí que se apresentavam, né? Essas angústias também de Sim, aí agora eu vou dar um chute de psicanalista. chute de psicanalista. Analisar Vai, aí a sua fala. meu E aí prognóstico. eu já peço desculpas se não tiver nada a ver, você vai dizer. Mas eu acho que é justamente o que você chamou de docilidade. Aham, Quando a gente se identifica com ideias externas a nós, quando a gente acha na cultura questões que a gente cola, né? Nossa, isso aqui diz sim, respeito a algo de mim. É assim que a gente vai construindo a cosmovisão, né? aham, A cultura oferece algo que fala de algo dentro sim, de nós. Então, a gente pode pensar, por exemplo, falando geral, num geral, né? Que pessoas que buscam religiões que falem sobre a existência após a morte, que dão garantias dessa vida após a morte, que é boa, etc. aham, Elas falam muito sobre trazer um amparo para quem tem muito receio de não da morte ou às vezes de não suportar a vida. Né? Então, pensando que elas afirmam dessa maneira que sim, que há vida após a morte e que é boa e que vale a pena sustentar essa posição, às vezes de infelicidade, porque depois vai haver uma recompensa. Então, são maneiras de. Aí a gente está falando da manipulação das ideias que acontecem. sim, Aí, pensando na questão, né, eu te perguntei do Tantra, você falou sobre essa docilidade, e eu vejo que nós estamos num momento de super. De trazer à tona a questão do feminino, né? A gente está aham, vivendo um momento, assim, na história em que isso está vindo com força. E aí não é só a questão do feminismo, que é recuperar o lugar da mulher
dentro de um reconhecimento de reciprocidade, equidade, sim, mais sobre as questões femininas, que aí a gente falaria de energia, né? Da energia feminina que há no masculino. sim, Aí, puxando esse gancho mais para alquimia aqui, que tem essa visão de que nós todos temos energia feminina e masculina, que acho que conversa também um pouco com o Tantra, né? Aí tu fala melhor depois. Mas o que eu senti de força quando eu estudei muito contigo foi essa visão de Kali, dessa mãe que é não dual, né? Que é integral, que que dá a possibilidade de paradoxos coexistirem, sem contradição. sim. É muito... É, é porque é bem isso, né? Quando a gente fala dessa coisa do feminino, é tudo que se relaciona à matéria também, né? E à carne, nosso corpo, que é tudo que tem sido durante milênios aí condenado, né? E rejeitado. Vamos deixar de lado, não olha para isso, vamos olhar para o espírito. Então, não olha para o corpo, ele é sujo, ele é impuro. E realmente a integração, né, aí que você falou, e soa totalmente com o que no Tantra é feito, né, que é realmente essa alquimia a partir dessa identificação dessas energias que compõem, né, a existência dinâmica aí da vida. Por exemplo, eu estou bebendo um licor. Algum professor de yoga talvez por algumas linhas de yoga ter uma certa essa noção de pureza, né? Ah, ele bebe álcool, não sei o que e tudo mais. Então essas já há uma classificação e até uma exclusão, né, de possibilidades de que eu estou trabalhando também o que no yoga, no Ayurveda, a gente chama de gunas. Então essas potências, né? O licor seria tamas, que é o peso. A gente até tinha conversado que você tinha escrito sobre são essas potências da alquimia que você tinha escrito uma vez. E daí eu te falei até que tinha totalmente a ver com essa, que é o putrefatos, né? Putrefatos. Sim, 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 sim. Quais são os três? Da alquimia, É, as três potências, não, eram as fases. três fases. É rubedo, albedo e nigredo. Mas Segredo, isso. se abre um leque que tem as subfases Aham, e, que a primeira, na verdade, seria a putrefátio, que é o apodrecimento, sim. que dá início ao nascimento, Ótimo, antecede o nascimento. sim. E a rubedo, né? Rubedo. Albedo, rubedo e nigredo. Albedo, e albedo é de alvo, né? De De branco, branco, de branco. branquiçado. E É, totalmente isso aí que eu falei dos gunas, é essa relação também. Tamas seria essa inércia, né? A letargia, o torpor, rajas, daí seria equivalente a rubedo, até é representado pela cor vermelha, né? Também tem o significado de paixão ou de sangue menstrual, né? Essa energia feminina. E tem a ver com essa força mais dinâmica mesmo, né? Que sim. traz esse movimento. E daí tem o sattva, que é o princípio da pureza, representado também pela cor branca, e que é aquele equilíbrio. Mas o que
dá para ver, né, que muitas vias espirituais e essas vias que têm até hoje condenado tudo que é humano, tudo que é corporal, sobretudo, essas vias elas estão negando ou tentando manipular, né, essas energias a partir de um ponto de exclusão. Ah, não, a gente tem que estar sempre nessa em sattva, né, nesse albedo, né? Só que daí desconsidera. Então, o processo alquímico, não que eu não estou condenando, né? Porque acredito que também, porque se essas vias aí se mantiveram durante tanto tempo, é porque tem algum sentido para alguém, né? Para alguém deve funcionar. Mas sem considerar realmente todos esses elementos, e no Tantra até os tântricas, né? Aqueles que atingiram um grande um alto grau de realização dentro desse processo alquímico, né, interior e por vezes também exterior, né, esse conhecimento das plantas, dos elementos, dos metais, eles eram chamados de alquimistas também, né, os siddhas. Então, uma Interessante. certa região da Índia lá, essa palavra siddha, ela quer dizer alquimista, né? Uma língua. Não sabia. É, Pois é, que a alquimia é vida, né? A sim, alquimia é o processo de você incorporar algo, você entra em contato com algo, se mistura com este algo, separa o que você não precisa, sim, absorve o que você precisa e transforma em algo novo. E isso é o processo todo da vida, né? é, Então, isso que é muito bonito, eu acho isso muito interessante. E dentro dessa questão de cosmovisão, é assim que a gente constrói um sentido para a vida. Quando você se identifica com seu pai, com MacGyver, com Jaspion, com a Xuxa, sei lá. E eu já dei aí as minhas referências, viu? olha, essa Jaspion. são as referências. Eu sou feita do Chapolin, do MacGyver, e algumas eu não vou falar porque não precisa, deixar Tem, quieto. tem uma pergunta aqui do Felipe, do Lalita Kula. Hum, Ele pergunta: esquizofrenia e Tantra. Adoraria ver essa relação sob o ponto de vista da psicanálise. que Até porque bacana. dentro do Tantra tem uma relação meio que rudimentar. Como é que a psicanálise vê a esquizofrenia? Ai, pois então. A gente pode pensar o seguinte. Ou você nem quer falar sobre isso porque é muito complicado? Não, eu acho importante. Uma pergunta é bacana, a gente falou, né, das. Uma pergunta difícil, viu, Felipe? Obrigada, a gente gosta dessas coisas. Desafio. É, Porque assim, esquizofrenia, a gente parte da ideia de que é uma estrutura que está cindida. É uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade de separar e de juntar o que é a fantasia dela e o que é a realidade. Então ela meio que anda misturando o que é sonho, o que é real, ela tem essa dificuldade. E o que talvez seja interessante notar é que aí tem vários graus de dissociação. Tem é, pessoas que beiram a impossibilidade de estar se relacionando com os outros porque faz uma confusão enorme mesmo e aí oferece um risco para si e para os outros. Não conseguir separar, de repente ela está sonhando que alguém está perseguindo ela e que ela precisa se defender e aí ela confunde a realidade e de repente comete um assassinato porque está confusa. Então olha, tem esse grau, é o que a gente acaba vendo nos filmes, né? Dessas sim.
esses assassinatos que a pessoa começa a criar muita fantasia e se confunde. Aí tem a questão de um grau muito menor. Então, tem pessoas que têm esquizofrenia e que convivem super bem, que aprendem a lidar com esses mecanismos. Eu sou E uma aí tem uma galera aí que é meio. confessando Inclusive, há quem que eu diga nunca que falo Jung é sobre isso, mas esquizofrênico. é, Hã? eu nunca falo sobre isso, né? Porque é muito também pessoal, mas dentro da minha família tem, ó, dentro de certas ligações ali, pessoas com esquizofrenia. E com o yoga, bom que eu notei isso, né? E até saber discernir, né? Fazer essa integração. Então, através dele, Sim. muito assim. E aí a gente tem que ter esse cuidado, e a psicanálise tem muito esse cuidado de nunca tentar fechar o conceito porque muitas vezes a gente se apega nos diagnósticos e aquilo se fixa como algo imutável. Então a É, gente tem esse cuidado de assim, o diagnóstico, o nome, ele não é tão importante, porque ele vai depender da história do indivíduo e como ele se relaciona com essa história e com a vida dele. sim. Então, muitas pessoas, até famosas, e dizem que até muitos dos gênios da humanidade tinham alguma esquizofrenia, porque o que acontece é que se confunde às vezes com esse andar por um olhar mais desligado do real. E aí eu estava dizendo que inclusive há quem diga que Jung era esquizofrênico. Porque, não sei se você já ouviu falar, o livro vermelho dele é uma viagem. Qual? O livro vermelho foi lançado 50 anos depois da morte dele. Ah, é? E é um livro sobre alquimia. E Aham. é assim, você tem que tentar acompanhar esse rolê que é bem Bem louco, assim, puxado. bem louco, a gente fala louco, mas é uma loucura boa, porque ele tá Aham. vendo as coisas de uma outra maneira. Olha, eu Então, nu- a esquizofrenia é muito interessante, porque ela traz uma maneira diferente de olhar. E é, eu não estou dizendo que é bom ser esquizofrênico, que devemos, né? sim, Não é isso. Mas não há problema. São sim. maneiras diferentes de Pois, sentir, de perceber o mundo. E aí talvez isso que a psiquiatria, né, principalmente entende como uma doença, porque aham. torna a pessoa não funcional, ela muitas vezes não consegue ter um Ou, funcionamento ou perigosa, produtivo, ou perigosa, né? ou a questão do perigo que tem que se tomar atenção, né? Mas às vezes a pessoa só não é funcional. Não é funcional porque ela não consegue lidar com essa maneira de funcionar da maioria das pessoas. Mas ela tem essa visão de mundo diferente, Sim, que pode ser interessante e que deve ser escutada também. claro. Você estava falando e me lembro uma vez fazendo um retiro com o meu professor, o Daniel, de Tantra, Daniel Odier. E daí ele fala umas coisas assim, né, que também confronta esses. É bem isso que você falou, né? Ele fala que você não tem. Você tem características, né? E, e é interessante também quando comecei a abrir assim, né, mais as ideias através do Tantra, o quanto é interessante observar qual que é a viagem dessa pessoa com quem eu estou conversando, né? Porque realmente no Tantra fala disso também, que as realidades elas estão umas sobre as outras, né? De repente eu estou aqui falando, sei lá, de uma, sei lá, algum discurso, texto, o que está te importando naquele dia, né? Mas obviamente tem coisas que não tem como a gente também se dissociar, né? Mas enfim,
também é a forma que nós vamos lidar com isso. Tem pessoas que resolvem não se envolver em alguns temas, né? Enfim, é muito pessoal também. Sim, sim. É isso, e é justamente a riqueza é que existe, é como se o mundo se enxergasse. Eu vejo assim, não me perguntam, mas agora eu vou te falar no que o Tantra contribuiu na minha cosmovisão, né? É, E eu percebo o mundo assim como se existissem vários olhos, não só os nossos, né? Mas tudo está sendo visto um pelo outro, né? Acho que a vida inteira está tentando se, é um Big Brotherzão, mas no bom sentido, sim, acho que eu te entendo e acho que eu já percebi isso alguma vez. né? A vida toda se observa através dela mesma, a gente está se vendo e a vida está se vendo. E aí eu tive essas sacadas muito com o Tantra, principalmente, É, porque é esse êxtase de existir, é, da vida se sentir através de nós e a gente sentir a vida. E a gente tá nessa conversa que é confusa, que não tem língua falada, mas sentida, que pode usar a língua falada, né? que há uma comunicação além, né, das palavras e tudo. Sim, sim. Essa constante comunicação que não precisa de palavras, mas que as palavras são uma das ferramentas, né? Sim, e aí, para quem nasce mulher, né, É, numa sociedade que ainda é patriarcal, que é falocêntrica, sim, escutar que tem uma deusa incrível que está lá movimentando a criação e que há um caminho que inclui o corpo, que não exclui o corpo, que não exclui o prazer, porque mulher e corpo foram recriminados, né? totalmente. Quando você tenta, de certa forma, propagar essa ideia de que a vida é melhor depois da morte, É, você exclui o prazer, você exclui o corpo. E, de certa forma, a mulher era a representação dessa divindade, porque a vida está vindo através dela e a morte todo mês, quando ela não faz a vida nascer. A mulher está representando no corpo vida e morte, sempre. sim. E Então, prazer. prazer bem mais amplo, Sim. potencialmente bem mais amplo aí e mais aflorado que nós homens. Né? E sobretudo Então nessa era que nós estamos, assim, né? Que a coisa é bem falocêntrica, né? Ou aquele foco muito no genital, ou uma, sei lá, uma caricatura da beleza também, né? sim. E há quem diga que o controle do prazer feminino, Sim, essa clausura que se fez da mulher, ela tem muito a ver com a tentativa de diminuir essa potência criativa. com E certeza. quando a mulher ela consegue explorar essa potência do prazer, Aham. ela também ativa muito a criatividade. Então, encarcerando isso, você encarcera a própria criatividade. Imagina essa quantidade de vórtex aí, pessoas encarnadas, esses vórtex tudo meio que bloqueando ou sem ter essa ativação, né, de todo esse potencial aí que a gente tem
experimentar a vida, vivenciar a vida, se tudo isso fosse esses vórtices nessa efusão. Quem sabe a gente não chega lá, né? Pois é, as coisas estão, muitas coisas caminhando para isso, né? Eu acho que sim. Tô aqui, tinha um mosquito aqui, Eu, perdão. eu ia dizer pra ti, cara, tu tá com um terceiro olhinho aqui, tá muito legal. Eu pensei até que era na tela do smartphone. Aí Olha o depois, terceiro olho aí. Bem é, no centro aqui, ó. pois é, Vê. agora saiu. Mas é aquilo, né? Então, como tem todo um princípio que não compreendemos por trás, eu Aham, acho que nisso a gente meio que concorda um pouco nessa cosmovisão. Até a questão que a gente tem passado, ela também talvez tenha uma razão de ser, só que dar sentido para ela talvez não seja possível ainda, porque a gente está nela. Então, a compreensão ela costuma talvez vir depois, a gente precisa de tempo para entender, para perceber. Então, talvez essa exclusão do feminino, exclusão não, mas confinamento, foi uma das maneiras da gente tentar conhecer melhor pelo negativo, talvez, não sei. Mas talvez seja a maneira que as coisas foram e tem as suas razões de ser. tem. Eu vi que tem um amigo aqui presente, né? Que a gente está num grupo de amigos do WhatsApp. E uma vez ele colocou umas piadas, eu não vou falar nem o nome dele, né? Mas que falava, não, tô nessa plena aceitação de como é a sociedade, né? Falando de, bom, as coisas estão assim, eu aceito que as coisas estejam assim. Se há esse capitalismo dessa forma, tá bom, eu aceito. Quer dizer, eu estou usando uma alusão, assim, um pouco do que ele falou sobre isso, né? E, e é isso, por mais que tenha tido, né, toda essa manipulação de como nós deveríamos ou nos portar, ou como as nossas vidas, né, essas mitologias, esses mitos pessoais, ao invés de ter essa criatividade, né, essa diversidade também, foram moldadas aí de como deveriam ser, né? Você tem que ter uma família, você tem que ter filhos, você tem que ter uma profissão X, Y, não sei o que, né? Ter aquele plano de carreira já pré-determinado, né? Apesar disso, nesse sistema, por todas até os horrores, né, que tem, mesmo assim a beleza ainda se faz presente, né? Apesar dos pesares. Esse é o paradoxo. Sim. É a gente sustentar essa posição de se horrorizar, se indignar, mas ao mesmo tempo saber que em algum nível isso deve fazer algum sentido que nos escapa. Então a gente fica numa posição de sustentar um paradoxo. A gente não precisa ficar inerte e dizer, não, deixa tudo assim, eu não vou. É aquilo que Buda viu até no final da Sim. sua vida, né? Teve um momento de. Ele falou: eu não posso infringir sofrimento a mim mesmo e me colocar numa situação de fome, porque o meu corpo não precisa sofrer dessa maneira. O caminho do meio, né? Você não se tornar inativo e pensar: não, tudo é Deus que fez e tá tudo certo, não vou agir. Não, a gente tá sofrendo junto e tentando fazer, porque sempre tem um espectro da escolha, do livre-arbítrio. Há algo que pode ser feito ou algo que
você deixa de fazer. É. E essa é a loucura, né, do homem brigar com os deuses, porque ao mesmo tempo que a gente vê que existe um cosmos que tem as suas causas, a gente tem essa coisa de livre-arbítrio. Eu posso pegar essa taça e virar na minha cabeça se eu quiser, mas eu não vou. Eu vou, eu vou beber que é melhor. Vira, vira. Que Depois de ótimo. ti. Hã? Depois de ti. Ah, tá bom. Não, 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 brincadeira. Não, Thiago. Ah, Bom, louco. tinha um amigo, né, que ele até hoje ele é artista e tudo, o Chiru. Daí ele fazia malabares de fogo. Daí eu estava envolvido com a galera assim do malabarismo, das performances artísticas, né? Eu até tinha comprado aquela perna de pau, cuspia fogo, fazia maquiagem, bem aquela galera que ali de Porto Alegre do circo, né? E uma vez a gente foi para uma performance que era numa cidade do interior, era um labirinto do terror. Então, para você entrar Uh, na festa, tinha um labirinto do terror, né? A galera se borrava de medo de uma serra elétrica falsa, enfim, bem coisa de, né, para promover assim uma festa. E esse amigo Chiru, ele fazendo malabares, ele tinha um cabelão assim, né, dreadzão e fazendo fogo, ele entra num êxtase, né, aquela alegria dele tão espontânea ali de estar fazendo o show dele que ele botou fogo no cabelo. E daí, é, gente, e daí que entra também um pouco, né, essa fala aí que o Daniel falou, que a gente tem características, né? Imagina se a gente tivesse uma forma de ver essa, essas loucuras, né? Ou essas inadequações de forma que pudesse cultivar algo de forma saudável para as pessoas que têm essas inadequações. Talvez, às vezes, não seja possível, né? Vai saber. Mas pelo formato também que a sociedade se formou, né? Tipo, esse isolamento, cada um na sua caixinha, cada um tendo que fazer sua vida, tendo que estar ali em isolamento, né? Tem pessoas aí que eu conheço que desde o início da pandemia, pessoas que estão seguindo à risca o isolamento, isso tudo tem, né, esse impacto sobre a nossa saúde mental, física, emocional e tudo. E essa visão, né, da loucura dentro do Tantra, que a gente talvez possa fazer uma associação com essa pandemia, de eles chamam até de a louca sabedoria, né? Então há sábios e sábias que são considerados aqueles loucos do espontâneo, né? Ou que atingiram essa louca sabedoria. E por vezes tem algo que faz que por vezes parece totalmente absurdo o que eles vão fazer, mas daqui a pouco eles te mostram realmente uma cartada, assim, como uma lição de vida, né? Então perfeito, Thiago, perfeito. Eu acho que isso é um tabu a ser derrubado. tem, Porque a loucura é vista como uma falta de lógica entre algo que tem, nós julgamos como anormal. tem, Então, por exemplo, há psicanalistas que consideram que é importante a gente ter uma capacidade de ficar um pouco louco. com certeza. Que é o que seria então essa loucura? É uma desorganização da lógica. É quando as ideias às vezes se embaralham ou você não fica não fica tão nítido uma relação entre o pensar e o agir. Então, aquelas pessoas que têm sanidade, teoricamente, elas normalmente precisam ser capazes de suportar uma dosezinha de loucura.
de si mesmo. É Fica impressionante pouquinho. como tem algumas pessoas que você faz isso aqui dentro do funcionamento delas, elas já ficam, Despiroqueio. ficam totalmente sem chão, porque tira a estrutura. Isso, e aí surge um pânico por não estar no controle, Sim, né? com certeza. Eu acho que muito do pânico, né? A gente não pode generalizar, existem várias situações do pânico, Aham, mas muito que a gente escuta é o medo da perda do controle. sim, Todo mundo acha que tá todo mundo no controle o tempo inteiro. mas não. E aí suportar uma dose de loucura é confiar que em algum momento você se recupera dela, que você pode se reorganizar. Você pode se desunir, são os múltiplos eus, as múltiplas Ah, percepções, você pode dar uma dissociada, você tem ritmicidade, você volta a reunir, a reorganizar, depois... O que é a noite, se não é uma loucura? à noite. Falei que eu sonhei essa noite até, né? Contigo. Eu tava impressionada aí que a gente ia fazer essa conversa, sei lá. E foi bem louco. Então a noite é uma loucura. Você mistura liquidificador com futebol, Batata frita. com tudo. E a gente não se acha nada louco, né? A gente só diz assim, eu não vou nem comentar esse sonho, porque ninguém vai entender, nem eu E, entendi. e A por gente vezes, descarta, não tem lógica. O sonho fala muita coisa. claro, e por vezes a O sonho gente nem é, tem. Hã? sonho é uma maneira de você conseguir compreender conexões fora da racionalidade. Você vai juntando peças ali e é muito bonito interpretar isso. Claro, O sonho não mente. É verdade. a forma mais verdadeira de comunicar o que está Que nos traz um monte de tá mensagens. latente, o que está ali, que precisa ser sentido, olhado. Eu tava brincando esses dias, acho que foi anteontem, numa das lives ou ontem, o Sanandra, né? Ele falou que tava ventando muito e aqui é Baía de Todos os Santos. Tá perto do mar e tudo, tem bastante vento. E, daí eu falei que eu tava meditando antes da live e comecei a escutar o mar, que o mar tava com a maré alta e o meu medo. Teve um momento que eu comecei a viajar, assim, me concentrar no som do mar e me veio um certo medo de me dissolver, né, em toda essa informação que o mar pode trazer. Porque isso é uma coisa que acontece comigo algumas vezes, por exemplo, com alimentos. É a coisa mais absurda que eu vou falar agora, mas que para mim a, a relação às vezes com alguns alimentos, às vezes alguém pode achar que eu sou simplesmente louco e tá valendo. Mas uma vez eu fui na casa de um tio meu e fazia tempo que eu não via ele e ele botou um pote de maionese Hellmann's na mesa. E aquilo eu não comia desde a infância, né? Quando eu vivia na mesma casa que meu tio. E eu comi até o da maionese Hellmann's. E nessa noite mesmo, eu tive um sonho que eu estava num aviário industrial. E eu estava em cima de várias caixas de ovos e eu derrubava essas caixas de ovos, passava uma cerca, dava para ver claramente que era um aviário, porque tinha essa coisa de fábrica, muitos ovos, e certamente uma empresa como a Maionese Helmas, né, deve produzir, tipo, é uma indústria, né? Então, não sei, é, é totalmente absurdo isso que eu falei, mas isso Não acontece é. com alguns alimentos comigo, né? Uma vez também eu fui comer um crustáceo e quando eu fui sonhar, eu sonhei que eu estava no mundo dos crustáceos.
E é Olha, algo mas isso fala muito, 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 porque assim, ó, pensa só, você come alguma coisa, que... aquela coisa entra em você. Aham. De certa maneira, é como se você. A maionese Hellmann's faz parte do seu tecido. E por que não pensar, né? Alquimicamente faz todo sentido, energeticamente também, Eu vou né? explicar um pouquinho mais agora para não pensar que eu sou totalmente louco. Não, faz muito sentido. Por exemplo, a ayahuasca, né? Aham, Você, quando você consome ela, fica claríssimo que a planta, as plantas têm uma memória aham. que é acessível através do consumo dela. Então, o que você consome, de certa maneira, faz parte de você. Você pode acessar. Eu acho que algumas pessoas têm níveis de acesso maiores, outros menores. Sim. Então, eu percebo quanto o que eu bebo, o que eu como, modifica o meu humor, a minha visão sobre as coisas. Aham. É alquimia, isso. Totalmente. Eu super confio que é isso aí. Thiago, não passamos do horário, não era uma hora. Acho que é, pois é. Só para completar, eu queria falar que, por exemplo, isso é uma coisa que eu tive também nessa relação, né, que eu tive de consumo é, frenético de pornografia, né? Mas não apenas isso, por exemplo, qualquer tipo de mídia a gente está consumindo também, né? Sim. Então você está fazendo, está recebendo essas informações e que vão nutrir a nossa psique, as camadas, né, da consciência. E é Sim. impressionante o quanto isso também, se quando a gente começa a apurar o olhar, ter essa a prática, né, estabelecer uma prática meditativa, você começa a entrar em consciência também, ou com uma consciência mais desperta dentro desse campo dos sonhos, né, que por vezes isso também mesmo para meditadores, né, isso também vai variar. Tem dias que você lembra mais, tem dia que você lembra menos. Mas é interessante que essas práticas meditativas, né, elas vão fazer a gente entrar com uma consciência mais desperta no campo dos sonhos e a gente vai observar até conseguir observar esse mecanismo de, eu consumi aquilo e isso trouxe essa imagem para esse sonho. Como você falou, a gente conversou, vamos fazer a live, não sei o quê. Você teve um sonho comigo, né? Então, a coisa, tipo, a gente está sempre recebendo, né, e esse processamento de informações e a mente está fazendo todo esse processo, né, a consciência. Isso faz todo sentido até para psicanálise, porque muitas das questões que a gente reprime, Aham, quando a gente reprime informação, é porque a gente não consegue lidar com ela. bem, Que é algo a gente precisa se defender de alguma coisa. Então, quando você começa a viver um caminho de mais verdade, com o seu desejo, de mais aceitação, de todas as nuances, que são várias, que não fica numa polaridade bom e mal, mas de uma complexidade cada vez maior que é o ser, você para de reprimir tanto, porque você diminui o seu conflito, você fica mais ok, aceitando mais, você associa mais, lembra mais e tem mais vivacidade. Você está mais conectado com a sua emoção, você não está jogando para o fundo do baú. Você está ali, não, eu senti essa coisa e eu vou deixar ela vir e eu vou olhar para ela e vou deixar ela ser sem ficar julgando se isso é certo, se é errado, se é moral, não é? Então é isso que é muito bom no Tantra, na psicanálise, a aceitação integral de ser. que legal. Só agora que você falou isso que me caiu essa ficha, né? Do quanto também
A psicanálise, então, é uma prática de aceitação. de aceitação, mas também de cultivo da presença. Sim, De sim, é um analisar, efeito. E analisar, assim, ó, analisar a psique, né? é, e até E a o yoga memória. vai além, né? Como a gente estava falando no início, de não é só corpo flexível, mente calma. Mente calma é o melhor, porque quem, só quem fez um pouco de yoga aí mais a fundo para saber que a mente pode ficar um inferno, pior ainda. Pior ainda não, mas é brincadeira, mas é realmente o bicho pega, né? Quando você começa a fazer essa análise, né, que a gente faz com o yoga, dessa análise de tudo que nos compõe, né? Dessa psique e tudo. Sim, Então, até um para, gancho com isso aí. Porque muitas vezes o que as pessoas identificam como uma mente agitada pode ser é, uma mente obsessiva. É assim, que nem um disco trancado. Quando você reprime afeto, por exemplo, assim, eu tô morrendo de raiva da minha mãe. sim, Normal, né? Ah, mas eu não posso sentir raiva da minha mãe. Aí você reprime essa raiva. Fica sim, um disco riscado ali. Algo fica voltando, fica essa energia que não tem vazão, porque você não aceita que você pode sim, às vezes, ter raiva da sua mãe, isso não exclui o amor. É um paradoxo. Amor e ódio às vezes convivem na mesma pessoa e na mesma hora. ah, Então, quando você sai desse conflito, esses pensamentos obsessivos diminuem. Porque muitas vezes você fica num disco arranhado porque não está aceitando algo de você. A sua emoção está sendo reprimida. Então ela fica ali tentando sair. Então muito dessa mente agitada às vezes é uma tentativa de emoção que não está podendo ser aceita, né? não Mas a tá. mente é isso, são níveis e níveis de caos, de conversas. A gente está aqui, a gente está percebendo tanta coisa, é passado, é presente, é futuro. E a Sim. gente está aqui, mas a gente está lá, a gente está, né? E sabe-se lá se no universo paralelo ao mesmo tempo, ou em vários, não tem como Só para saber. complicar um pouquinho. Só para complicar, a vida é isso, é a vida louca. É, que maravilha, Aline. Ah, que maravilha, Thiago. Grato por sua presença, por essas partilhas enriquecedoras, super agradáveis. Ah, eu agradeço muito também. Acho sempre muito legal esse que eu te falei, né? Eu acho que a conversa faz pontes, né? E aí é Sim, muito bom, assim, trocar contigo. Sempre me dá alguma... Oh, para mim estalo. o mesmo, recíproco. Hoje que caiu essa ficha sobre a riqueza aí da psicanálise. Que Bacana. bom. Pois bem, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguém Não, dando algo. não, acho que se quiserem fazer comentário aí, perguntar alguma coisa, depois eu tô à disposição lá. E Então, certo. Próxima vez a gente marca mais uma conversa. isso! Daqui a gente, quando der vontade, quando der essa loucura aí, essa... É, quando surgir de alguns lados aí uma ideia, Boa. nos Tá fala. bem. Bom, então, uma bela noite de sexta aí para você. Igualmente, Teu para todo mundo cálice, que tá aí. cálice vampiresca medieval aí. Adoro, adoro. Tá bem, Thiago. Beijo, obrigada por quem assistiu. Boa E noite. boa noite.